em vista que o aconselhamento genético não é uma consulta, não é um exame especial, mas é um conjunto de ações e de atividades, ele tem sido melhor definido como um processo de orientação. E como sendo um processo relativamente complexo, ele pode ser subdividido em etapas. Primeira etapa fundamental de um processo de aconselhamento genético é se determinar com muita precisão qual é o mecanismo de herança da doença na família. Para se fazer isso corretamente, é muito importante que se possa ter um diagnóstico seguro dessa doença. E esse diagnóstico seguro preciso, ele vai ser conseguido no serviço de saúde, em primeiro lugar, pelo levantamento do histórico genético da família. Por exemplo, perguntar sobre a ocorrência de doenças entre os ancestrais, e com base nessas informações é desenhada uma genealogia. É fundamental nesse processo um exame clínico, um exame físico feito por profissional médico com formação em genética clínica. É desse exame clínico que teremos os elementos para que o médico geneticista possa fazer uma hipótese diagnóstica de qual é a síndrome genética que está acontecendo naquele indivíduo ou naquela família. Para se fechar esse diagnóstico seguro da doença genética, pode ser necessário realizar uma série de exames complementares. Esses exames podem ser de muitas naturezas diferentes, podem ser alguns exames clínicos e laboratoriais, como por exemplo exames de sangue, exames de urina, podem ser necessários exames genéticos específicos, como por exemplo um estudo cromossômico, exame do cariótipo, ou então um exame de array genômico. Podem ser necessários estudos moleculares, como por exemplo testes da molécula de DNA, ou análises de RNA, ou análises de proteínas. Disso tudo vai resultar o diagnóstico da doença genética. Agora sim a gente pode passar para uma segunda etapa, que é a estimativa dos riscos genéticos. Então, se a gente conclui qual é o mecanismo de transmissão da doença, aí sim que a gente pode fazer previsões e apresentar aos consulentes essas estimativas de risco genético para a sua família. Às vezes, os mecanismos de herança que definem uma determinada doença genética não são tão simples e não permite um cálculo direto de qual que é o risco de repetição. Nesses casos, muitas vezes a gente usa o que a gente chama de risco empíricos, que são baseados numa busca na literatura sobre a doença e onde se registra qual é a experiência prévia dos geneticistas com aquela doença. É muito importante que o geneticista consiga fazer uma comunicação adequada dos riscos genéticos na família. Para isso, ele tem que lançar mão de uma linguagem muito clara, usar exemplos fáceis de compreender. Então, ele tem que realmente ser muito hábil em fazer a comunicação de informações complicadas relacionadas à genética e torná-las acessíveis a um público mais leigo que não tem tanto conhecimento assim de genética.